coração. Venha de onde vier, seja bem-vindo, quem te acolhe ao coração. Índia alegres cantemos, Quem sabe canta. a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Agora, eu te convido a se colocar em oração. Colocar o seu pensamento, o seu coração na presença de Deus. Colocar o seu pensamento no Altíssimo, na Virgem Maria. Como no comecinho, antes do pessoal ir entrando, nós vamos ouvir neste momento uma canção que vai falar da vocação de São José. E que esta canção possa tocar no seu coração, que essa canção possa ser exemplo para nós enquanto catequistas. E eu quero que vocês ouçam com muito carinho e muita atenção. Eu tão simples, tão pequeno, carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eu disse: eis-me aqui. És meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. É exatamente isso. Um carpinteiro e nada mais. É isso que somos. Tão pequenos. Tão insignificantes. Mas o Senhor dignou-se olhar para nós e nos chamar para estar a seu serviço, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar e te honrar com a nossa vida. Anos dia, o que fazer senão agradecer, louvar, glorificar pela escolha. Olhando para a história desse maravilhoso homem, São José, que como Maria disse, faça-se em mim o teu querer.
nós também, nesta hora, homens, mulheres, gente de bem, nós queremos dizer, faça-se em mim o teu querer, a tua vontade, que se realize em mim, como em Maria, como em José, a tua vontade, a fim de que também nós experimentemos a alegria de ser de Deus, a alegria da salvação, a alegria de poder contribuir com esse mundo e impactá-lo por nossa vida, vivida segundo o seu coração. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós como viestes sobre Maria, sobre José. Vem e renova a face do nosso coração, da nossa vida, da nossa história, e nos conduza, sim, nos conduza à perfeição da vontade de Deus, para a glória dele, para o nosso bem. Assim seja. Amém. São José, tu fostes a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra protetora de Maria, tua esposa, sombra de Jesus que te chamou de Pai e ao qual tu te entregastes totalmente. Tua vida feita de trabalho e de silêncio me ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade, firme na fé. 7 dores e 7 alegrias resumem tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limite. Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos. Florescer aonde a vontade do Pai colocou, como catequistas. Saber esperar. Entregar-me sem reservas. Até que a tristeza e a alegria dos outros sejam minha própria tristeza e minha Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos. É uma alegria, né, nós estarmos reunidos, ainda que virtualmente, aqui na Semana Catequética da Paróquia São João Paulo II, mas podendo assim abraçar também catequistas de outras paróquias, comunidades, aqui do nosso setor. E quero acolher com muito amor, muita alegria todos vocês, sem exceção, acolher a nossa coordenadora diocesana que está conosco, a Helena, acolher a todos. E é muito oportuno, né, a gente refletir um pouquinho sobre o ano de São José, porque, como disse a Cris, nós fazemos parte do setor São José. Daqui a pouquinho, nós vamos dizer forania de São José, né? Vamos entender por quê. Mas fazemos parte do setor São José e temos aqui em nossa cidade de patrocínio uma paróquia, né? São José, paróquia São José. Inclusive tem catequistas da paróquia São José participando conosco aqui da Semana Catequética. E eu confesso a vocês, né, nessa pandemia, uma das minhas maiores saudades é dos nossos encontros presenciais de formação com os catequistas. Quanta saudade eu sinto, né? Porque vocês sabem, eu acredito
catequista. Eu penso que nos dias de hoje é primordial, né, que nós tenhamos catequistas bem preparados e bem espiritualizados, né? Mas, para a gente não perder tempo, eu vou pedir ajuda aqui aos universitários e vocês confirmem, por favor, se os slides que foram preparados, eles vão aparecer aí na tela de vocês, tá bom? Então, agora eu saio de cena e entram os slides e desejo a todos, né, uma boa formação, tá? Depois, no final, se houver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente esclarece, tá ok? Quero dar uma sugestão. Se vocês tiverem a Bíblia aí pertinho, já deixem aberta no Evangelho de Mateus, para a gente ganhar tempo, ok? Então, os catequistas que têm aí a Bíblia, já deixam aberta no Evangelho de Mateus, tá bom? Que assim nós temos tempo. Então, só um minutinho aqui, que os universitários vão me ajudar. Só um minuto. Confirmem comigo, vocês estão ouvindo bem e estão vendo bem o slide, por gentileza? Estou sim. Sim. Uhum. Tá ok? Ok. Sim, ok. Ótimo. Então, vamos deixar os microfones desligados e, oportunamente, quando eu fizer alguma pergunta, alguém puder responder, aí a gente liga o microfone, ok? Então, nós temos aí um mapa da nossa Diocese de Patos de Minas e prestando atenção aí nas cidades de amarelo, que são justamente as cidades que compõem o nosso setor São José, no qual está inserida a paróquia São João Paulo II. E o Papa Francisco, ele proclamou o ano de São José. O tema de hoje é o que vocês estão vendo aí. Ano de São José. Inspirações para a vida cristã contidas na Carta Apostólica Patris Corde. O Papa Francisco convoca o ano de São José. Nós já estamos vivendo o ano de São José. Teve início no dia 8 de dezembro de 2020 e vai se estender até 8 de dezembro de 2021. O Papa, para convocar esse ano de São José, ele escreveu a Carta Apostólica Patris Corde. É latim e significa coração de pai. Patris, pai. Corde, coração. Coração de pai. Uma belíssima carta, um belíssimo documento do Papa Francisco. E esse ano de São José, ele tem um porquê, ele tem um motivo. Nós, enquanto catequistas, nós precisamos estar atentos que tudo na igreja tem um porquê, né? Tem uma razão, tem um fundamento. Então, nós estamos celebrando os 150 anos que o Papa Pio IX declarou São José como patrono da Igreja Católica. São José foi declarado em 8 de dezembro de 1870, há 150 anos atrás,
patrono, protetor de toda a Igreja de Cristo. E hoje, aqui nessa formação, nós vamos entender por quê. Prestem atenção aí nessa bonita figura, aonde nós temos uma passagem do Evangelho, uma das parábolas de Jesus, que Jesus disse: eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou sua casa. Esse servo fiel e prudente, a quem Deus confiou a sua casa, a sua igreja, é São José. Eu quero iniciar, com uma frase que vai nos introduzir nesse estudo de hoje. Até, se possível, quem tem um caderninho, anote essa frase. O catequista, mais do que viver na igreja, deve viver a igreja. Por que eu estou iniciando com essa frase? Porque quando veio a pandemia, nós fomos como que impedidos, por essa pandemia, de nos reunirmos em comunidade. O quanto nos fez e o quanto nos faz falta a vida em comunidade, Mesmo com a volta das missas presenciais, com todos os cuidados, a gente sente essa falta da vida em comunidade. Mas o positivo da pandemia é que nós fomos questionados nesse sentido, Mais do que viver na igreja, fomos desafiados a viver a igreja. Quantos de nós tivemos que viver a igreja dentro de nossas casas, estarmos unidos em comunhão pelos meios, que nos são possíveis nesse momento? Vejam, essa semana catequética, os moldes em que ela acontece, mas precisamos nos questionar. Vivemos a igreja? Por que estou perguntando isso? Porque só quem vive a igreja já se deu conta de que o Papa Francisco tem um carinho, uma devoção especial por São José. Nós que vivemos a igreja no dia a dia, nós já percebemos isso há algum tempo. E uma devoção assim simples e interessante do Papa Francisco, a devoção a São José que dorme, onde o Papa nos dizia: se há um problema, eu o escrevo e o coloco debaixo da imagem de São José que dorme, que eu tenho no meu quarto. Por isso eu durmo bem. Expressa um pouquinho essa confiança, esse amor que o Papa Francisco tem pelo pai da igreja, pelo patrono protetor da igreja, que é São José. E a gente percebe, essa simplicidade que tem o Papa Francisco, que fala ao coração de tantos fiéis. José era um homem comum, um carpinteiro. A gente ouviu isso muito bem na canção da oração inicial. O Papa nos diz: pessoas comuns são habitualmente esquecidas, não são percebidas pela sociedade, não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo. No entanto, elas são fundamentais em nossa vida. O Papa Francisco, com muito carinho em meio a essa pandemia, ele vai associar a figura simples de São José, a figura de tantos irmãos e irmãs que não aparecem, mas que prestam um belíssimo serviço à vida,
profissionais da saúde, vai descansar, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, caminhoneiros, policiais, voluntários, professores, sacerdotes, religiosas, avós, pais e mães. O Papa Francisco, ele nos chama a atenção, né, com esse ano de São José, justamente para dois pontos importantes. O primeiro, ninguém se salva sozinho. Embora a salvação seja individual, precisamos da colaboração dos outros. São José foi esse grande colaborador discreto no plano da salvação. Segundo ponto que destaca o Papa Francisco: todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida, um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. Então, queridos catequistas, nós somos convidados nesse ano de São José a descobrirmos na figura desse grande homem de Deus que foi em tudo pequeno, um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade, porque José passou por muitos momentos de dificuldade e ele pode então ser esse guia para cada um de nós nesses momentos. São José lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. E muitas vezes, na nossa catequese, em nossos encontros de catequese, com os catequizandos, a gente fala muito do sim de Maria. Mas vocês já perceberam que nós nos esquecemos de falar do sim de José? Isso aqui me chamou muito a atenção, né, quando o Papa nos desafia, e eu penso muito, né, eu enquanto catequista também, quantas vezes, em muitas oportunidades na catequese, eu falei do sim de Maria. Mas eu me esqueci de falar do sim de José. Porque o sim de José também foi fundamental para a vinda do Salvador. Então, queridos catequistas, fica aqui, né, um alerta para nós, né? Quando a gente tiver a oportunidade, né, voltando à catequese, estarmos com nossos catequizandos, né, e tivermos a oportunidade de falar do sim de Maria, não nos esqueçamos também de falar do sim de José, que foi muito importante para a vinda do Salvador. E agora, entrando de cheio nesse bonito documento, que é uma carta apostólica, nós catequistas, é importante que nós saibamos, gostaria que prestassem bastante atenção, às vezes nós pensamos que os documentos da igreja são todos iguais. Não são, queridos catequistas, né? Os documentos da igreja, eles têm a sua peculiaridade, né? Então, quando um documento é chamado carta apostólica, ele tem um caráter de convocação. Então, o Papa, através de uma carta apostólica, ele nos convoca, ele convoca todos os membros da igreja para algo especial. Né? Então, o Papa, através dessa carta apostólica, nos convoca para vivenciarmos o ano de São José. E o nome da carta é lindo, Patris Corde, coração de pai. E aqui, o que é que essa expressão, coração de pai,
tem a ver conosco, catequistas. Eu quero, nesse momento, falar ao coração de cada catequista que está aqui na formação com a gente, né? E eu inicio dando o meu testemunho. Eu comecei a dar catequese muito jovenzinho. Para vocês terem uma ideia, com 14 anos de idade, eu comecei na catequese, né? E era para eu ter começado como auxiliar de uma catequista. Eu me lembro, né, até hoje, com saudade, a minha comunidade de origem, uma comunidade muito pobre, da periferia da grande São Paulo. Me lembro com saudade do nosso coordenador de catequese da comunidade, que por sinal se chamava José, e nós o chamávamos carinhosamente de Zezinho. Aqui eu já vejo o dedo de São José também na minha vida. O Zezinho chegou para mim e falou: olha, Marcelo, me chamavam de Marcelo, olha, Marcelo, você ainda é muito novinho, né? Você não pode pegar uma turma de catequese ainda. Então você vai ser o auxiliar de uma catequista, né? Já era uma senhora, já experiente, né? E eu fiquei contente, né? Mas aconteceu que essa senhora, né, que assumiu a turma, ela ia mudar de cidade, né? E na comunidade não tinha um outro catequista, uma outra catequista que pudesse assumir a turma. Então, novamente, o Zezinho chegou para mim e disse: Marcelo, não tem jeito, né? Você vai ter que assumir a turma sozinho, mas não fica com medo, não, porque eu vou te acompanhar, eu vou te ajudar, né? Eu vou estar do seu lado. E o Zezinho, nessa ocasião, me disse assim: olha, inclusive daqui a alguns dias, nós vamos ter aqui na comunidade uma formação para os catequistas. A irmã Dinalva vai vir lá da matriz dar uma formação para vocês. A irmã Dinalva era uma freira, uma religiosa, né? E queridos catequistas da paróquia São João Paulo, queridos catequistas do setor São José, existem coisas, né, que a gente anota no caderno. Talvez você está com um caderninho aí anotando alguma coisa da formação. Mas existem coisas que nós aprendemos na vida que nós não precisamos anotar no caderninho, não, porque elas ficam anotadas e gravadas em nosso coração. Eu nunca mais vou me esquecer das primeiras palavras da irmã Dinalva na primeira formação de catequistas que eu participei na minha vida. E vocês vão entender o que isso tem a ver com o documento do Papa Francisco. A irmã Dinalva, ela disse literalmente: para ser catequista, vocês precisam ter coração de mãe, coração de pai. Eu vou repetir, queridos catequistas: para ser catequista, vocês têm que ter coração de mãe e coração de pai. E a irmã Dinalva continuou dizendo assim, ó: vocês não são as mães e os pais dos catequizandos, mas vocês precisam amar, cuidar e acompanhar os catequizandos com um coração de mãe, coração de pai. Gente, quando eu ouvi, finalzinho do ano, esse documento do Papa, coração de pai, mas na hora eu me lembrei da primeira formação de catequista que eu participei na vida, onde a irmã disse exatamente isso. E aqui eu quero que vocês prestem atenção nesses 3 verbos: amar, cuidar e acompanhar. Um catequista que tem coração de pai, uma catequista que tem coração de mãe, em primeiro lugar, ama os catequizandos. Os catequizandos, em primeiro lugar, antes mesmo de serem catequizados, eles precisam ser amados. Eu acredito que vocês concordam comigo. Quem ama, cuida. Então, se nós temos um amor, um carinho, um cuidado pelos catequizandos,
É lógico que nós vamos levar a catequese a sério. É lógico que nós vamos procurar dar o melhor de nós e preparar bem os nossos encontros de catequese. Amar é cuidar. E quem ama, quem cuida, acompanha. Então, eu queria, gente, no começo dessa formação, abrir o meu coração para vocês e dar esse testemunho, né, que eu nunca mais vou esquecer. Né? Vou levar comigo para a eternidade. E que vocês possam anotar esses 3 verbos para quem quer ser um catequista com coração de pai, com coração de mãe. Amar, cuidar e acompanhar os catequizandos. Assim como a alegria dos pais é ver o crescimento, o progresso dos filhos, a alegria da catequista, do catequista, é ver o crescimento espiritual de seus catequizandos. Fala a verdade, queridos catequistas. Não tem dinheiro que pague, não é? Não tem. O quanto é gratificante a gente ver o crescimento espiritual de nossos catequizandos. E agora vamos entender um pouquinho o que São José tem a ver com o catequista. Prestem atenção nesse ponto. José adotou Jesus como seu filho. Jesus não era filho legítimo de São José. Era filho adotivo. Mas José adotou Jesus como se fosse seu. O catequista, num certo sentido, também adota os catequizandos. É por isso que a gente precisa parabenizar os catequistas que, mesmo com a pandemia, né, tiveram a preocupação de manter algum tipo de vínculo com aqueles e aquelas que adotaram como se fossem seus filhos. Né? José amou a Jesus com coração de pai. Vai dizer o Papa Francisco no comecinho do documento. No comecinho do documento, José amou a Jesus com coração de pai. José adotou Jesus como seu filho. Então, isso aqui nós já vimos, né? E José cumpriu tão bem a sua missão, prestem atenção, a ponto de nos 4 evangelhos, Jesus ser chamado de filho de José ou filho do carpinteiro. Se vocês puderem, anotem, e depois, com o tempo, vocês peguem na Bíblia, né? Lucas 4, 22, João 6, 42, onde Jesus é chamado filho de José, e Mateus 13, 55, Marcos 6, 3, onde Jesus é chamado filho do carpinteiro. Então veja, né? José assumiu tão bem a sua missão, né, de amar Jesus com o coração de pai, que Jesus é identificado nos 4 evangelhos, né, nos 4, como filho de José, o filho do carpinteiro. Deixa eu perguntar para vocês, está bom? Está conseguindo acompanhar? Está interessante? Está maçante? Alguém me tem um feedback, por gentileza? Para mim está ótimo, está maravilhoso, né, Marcelo? Está dando para ouvir bem, está vendo bem. Podemos continuar? Podemos. Podemos continuar, gente? Então vamos lá. Ao chamar São José de homem justo, o evangelista Mateus como que resume suas virtudes. Aqui nós já estamos, gente, dentro do documento do Papa, tá bom? Ser justo é estar sempre pronto a cumprir a vontade de Deus. Esse justo de São José que está no Evangelho
é nesse sentido. Se puderem até anotar, sempre pronto, sempre de prontidão, sempre disposto, sempre disponível a cumprir a vontade de Deus, por mais difícil e desafiante que ela seja. Trocando em miúdos, queridos catequistas, São José era alguém que não fazia corpo mole quando o assunto era cumprir a vontade de Deus, por mais difícil que ela fosse. Depois, se der tempo, nós vamos ver isso bem de pertinho nos evangelhos, porque é algo que o Papa Francisco põe assim em relevo, em evidência no documento. São José cumpriu a vontade de Deus manifestada através de 4 sonhos. É bonito porque o Papa ele faz questão na carta apostólica de citar cada um dos 4 sonhos de José, através dos quais José cumpriu a vontade de Deus. Depois, se der tempo, nós vamos ver um pouquinho também. Mas aqui, isso é catequese, né? Se tem alguém aí cochilando, dá uma acordadinha, por favor, né? A Bíblia estabelece um paralelo entre José do Egito e São José. Eu queria muito chegar nesse ponto com vocês, para vocês entenderem por que em 1870, ou seja, há 150 anos atrás, o Papa da época, o Papa Pio IX, proclamou São José como o pai da Igreja, o patrono, o protetor da Igreja, né? Vamos entender. A Bíblia estabelece um paralelo entre José do Egito, lembram-se de José do Egito? Lá do Antigo Testamento, do Gênesis, filho de Jacó, lembram-se? Que foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para o Egito? A Bíblia estabelece um paralelo entre José do Egito e São José. José do Egito tinha seus sonhos e o dom de interpretar sonhos. Vocês se recordam que quando já estava no Egito, José interpretou os sonhos do faraó, e ao interpretar os sonhos do faraó, né, esse dom dado por Deus, o que aconteceu com José do Egito? Prestem atenção. Assim como José se tornou o pai do Egito, o pai da casa do faraó, né? José que salvou o Egito da fome, e não só o Egito, né? Mas vinham pessoas de outros lugares buscar alimento no Egito. Foi uma época de grande seca, basta a gente ler lá no Gênesis. Assim como José se tornou o pai do Egito, o pai da casa do faraó, São José, cumprindo a vontade de Deus, que me foi manifestada através de sonhos, tornou-se o pai da igreja, o pai da casa de Deus. Estão percebendo que paralelo bonito entre José do Egito e São José? São José tornou-se o pai da igreja, o pai da casa de Deus. Por quê? Porque ele se tornou o guardião, nós vamos ver daqui a pouquinho, de 2 tesouros da igreja. E chamo a atenção de vocês para esse ponto. Não apenas o pai da Sagrada Família. São José não é apenas o pai da Sagrada Família, mas ele também é o pai da grande família de Deus, que somos nós, a igreja. Eu me lembro de um professor da Faculdade de Teologia que dizia o seguinte, queridos catequistas: assim como o povo judeu, o povo de Israel, se orgulha até hoje em chamar Abraão de pai, nós, cristãos católicos, deveríamos também nos orgulhar de ter São José
como pai da igreja, sabendo que foi um papa que fez essa proclamação. O Papa Francisco continua no documento. Depois de Maria, a mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério dos papas como José, seu esposo. E prestem bem atenção à memória que o Papa Francisco vai fazer. O beato Papa Pio IX, né, que eu já disse para vocês aqui, declarou São José padroeiro da Igreja Católica. O venerável Papa Pio XII apresentou São José como padroeiro dos operários. E veja que nós não temos apenas o dia 19 de março como dia de São José, mas nós temos também o dia 1º de maio, dia de São José operário, né? Então, o Papa Pio XII apresentou São José como protetor dos operários. O Papa São João Paulo II apresentou São José como guardião do Redentor. A época em que a vida é tão banalizada, a vida é tão desprezada, a vida é descartada, não é? Jesus, ainda criança, tem sua vida ameaçada. Tem para pensar nisso, queridos catequistas? E quem foi o guardião de Jesus? O guardião de Maria foi São José. E eu quero depois chegar a um ponto importante que diz respeito diretamente a nós catequistas. O Papa Francisco é muito próximo do povo. E ele também vai recordar no documento que o povo, né, depois de falar dos papas, fala do povo. O povo invoca São José como padroeiro da boa morte. Os catequistas, eu gostaria que você parasse um minutinho e contemplassem essa imagem. Vocês já estão em alguma igreja que tem essa imagem, né, que retrata a morte de São José? José que guardou Jesus e Maria. José que cuidou de Jesus e Maria. No fim da sua vida, foi guardado e foi cuidado por Jesus e Maria. Eu confesso a você que toda vez que eu vejo a imagem, me dá um nó na garganta, né? Segundo a tradição da igreja, José morreu assim, né? De um lado, Jesus, filho, ainda que adotivo. Do outro, a esposa, ainda que virgem, a Virgem. E, segundo a tradição da igreja, somente quando José morre, Jesus sai de casa para exercer o seu ministério público. Cuidou desse pai. Cumpriu até o fim em relação a José e também a Maria, porque na cruz entregou Maria aos cuidados de São João. Jesus cumpriu até o fim o 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Fala a verdade, queridos catequistas, isso não é bonito? É muito bonito, né? E aí o Papa dizer, meu povo invoca São José como padroeiro da boa morte, como protetor dos agonizantes. Olha aí essa pandemia, olha aí tantos irmãos e irmãs de Manaus e desse Brasil afora que morreram por falta de oxigênio. O povo, o filho de Deus, invoca São José como padroeiro da boa morte, protetor dos agonizantes, dos moribundos. A grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Queridos catequistas, eu queria chegar muito nesse ponto com vocês. Como tal, afirma São João Crisóstomo, colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico.
E por que que nesse ponto eu queria chegar com vocês, queridos catequistas? Prestem atenção. Deus confiou os tesouros da igreja aos cuidados de São José. Deus também confia tesouros da igreja aos cuidados do catequista. Queridos catequistas, coloquem a cabeça para funcionar. E olha o quanto essa vocação e missão de catequistas tem muito a ver com a vocação e a missão de São José. Porque Deus também confia a nós tesouros da igreja. E permitam dar assim uma opinião. Um grande tesouro da igreja que é confiado a nós catequistas é a palavra de Deus. E como dizia o Júnior ontem, aqui na nossa formação, qual que é o rosto da palavra? O rosto da palavra não é Jesus Cristo? A palavra viva do Pai não é Jesus? Então, Deus que confiou Jesus a José, Deus confia o anúncio de Jesus a nós catequistas. Deus confia o tesouro da sua palavra a nós. E permitam-me opinar mais uma vez, num certo sentido. Oi, pois não. Está dando microfonia. Está um ruído no fundo. Ah, tá dando para entender? Não. Tá, mas tá uma microfonia junto, um ruído no fundo. É porque tem mais alguém com o microfone ligado. É bom pedir para desligar. Então, por favor, pessoal, quem está com o microfone ligado, dá uma desligada, tá? Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá. Podem interferir, podem falar, tá bom? E um outro tesouro que penso eu que Deus confia aos cuidados de nós catequistas é a devoção à Nossa Senhora. Queridos catequistas, parem para pensar. O Deus que confiou os cuidados de São José, Jesus e Maria, confia a nós catequistas, aos cuidados de nós catequistas, a sua palavra. E por que não dizer, num certo sentido, também a devoção à Nossa Senhora? Nós levamos os nossos catequizandos ao encontro pessoal com Cristo, a amar o Cristo, mas nós também levamos os nossos catequizandos a terem um amor filial para com a Mãe de Deus. Agora sim, eu gostaria de ouvir dois catequistas ou duas catequistas, bem rapidinho, porque já está dando a hora, mas eu gostaria de ouvir brevemente dois catequistas que digam para nós de que maneira nós, catequistas, estamos cuidando desses tesouros da igreja, ou de que maneira nós, catequistas, podemos cuidar desses tesouros, a exemplo de São José. Eu gostaria muito de ouvir dois de vocês. Vamos lá? De que maneira nós estamos cuidando dos tesouros da igreja a nós confiados? Ou não estamos? Eu acho que a gente está cuidando sim, através das nossas aulas de catequese, através dos nossos exemplos contínuos, né? A nossa ida à igreja, a nossa visita às pessoas carentes que necessitam de oração. Então, eu acho assim, igual a São José, que se dispôs a cuidar de nosso Senhor Jesus, a gente cuidando das crianças, cuidando das pessoas que precisam, a gente está dando um exemplo também. O seu nome e a sua comunidade, por gentileza? O meu nome é Vanusa, sou da comunidade Nossa Senhora da Aparecida da Macega.
Muito obrigado, Vanusa. Gostaria de ouvir mais um catequista ou uma catequista, rapidinho. Coragem. Estamos cuidando desse tesouro? Ninguém vai? Vocês concordam comigo que uma forma da gente cuidar do tesouro da palavra é preparando bem os nossos encontros de catequese, sim ou não? Sim? Sim. Muito bem. Podemos avançar mais uns 10 minutinhos no máximo, gente? Podemos? Pode. Então vamos lá. São José Guardião. E aqui eu quero apresentar para vocês uma expressão que é usada no diretório de catequese, o novo diretório de catequese, que alguns de vocês já têm e alguns já estão devagarinho fomeando, né? O novo diretório de catequese diz que o catequista é o guardião da memória de Deus. Bonito, né? Se quiserem anotar, assim como São José foi o guardião de Jesus e Maria, o catequista é o guardião da memória de Deus. Por que memória de Deus? Porque o catequista é aquele que se empenha e que luta para que as pessoas não se esqueçam de Deus. Olha que bonito, gente. E agora, rapidamente, o Papa Francisco nos apresenta no documento 7 características de São José como pai, que eu gostaria muito, né, que nós, enquanto catequistas, a gente fosse assim fazendo um pequeno exame de consciência, né, de que forma que eu, enquanto catequista, estou vivenciando essa característica de São José na minha vida, uma vez que, enquanto catequista, eu preciso ter um coração de pai, um coração de mãe, em relação aos meus catequizandos. Então, o Papa vai elencar. Primeiro ponto. José é o pai amado. É bonito, né? Porque o Papa, nesse primeiro ponto, nessa primeira característica, vai dizer que São José é muito amado pelo povo, sobretudo pelo povo mais simples. O povo que reza para São José, o povo que faz promessa para São José, o povo que faz novena para São José, né? Então o Papa Francisco vai dizer, olha, o povo, sobretudo os mais simples, né, amam esse pai. Segunda característica de São José, pai na ternura. O Papa vai dizer no documento que José tinha uma ternura toda especial para com Jesus menino. O Papa vai dizer, olha, não foi só Maria que ensinou Jesus a andar, não foi só Maria que ensinou Jesus a falar. José também, né? Tem lá a música do Padre Zezinho, né? Maria de Nazaré, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. O Papa Francisco vai dizer, mas olha, José também teve essa ternura, né? Terceiro ponto, José, pai na obediência. Queridos e queridas catequistas, nós somos obedientes à igreja. A nossa paróquia é obediente à igreja. Né? Vocês que estão aqui na formação, vocês estão de parabéns. A gente não faz formação para passar tempo. A gente não faz formação porque não tem
outra coisa para fazer, pelo contrário, tem gente aqui que tem 1001 atividades e está aqui na formação. Mas a gente faz formação porque queremos obedecer à igreja. Queremos obedecer o Senhor, não é? Então, o Papa vai dizer, José foi obediente a Deus. E por que José foi obediente a Deus? Preste atenção agora quem é pai e mãe. Por que José foi obediente a Deus? Ele pôde ensinar Jesus a ser obediente a seus pais. E de fato Jesus, né, a gente vê isso no Evangelho, Jesus obedecia a José. Quarto ponto, José é o pai no acolhimento. José, vai dizer o evangelista Mateus, acolhe Maria como sua esposa depois do sonho. José acolhe Jesus como se fosse seu próprio filho. E como anda o acolhimento na catequese? Mesmo em tempos de pandemia, vamos pensar um pouquinho. José é pai com coragem criativa. Me chamou muito a atenção aqui no documento, quando o Papa vai dizer um pouco essa criatividade de São José, quando ele viu o apuro, ali na noite do Natal em Belém, de realmente não conseguir lugar digno para que Jesus nascesse, para que Maria desse a luz, o Papa vai dizer aqui no documento, José teve uma coragem criativa. Ele transformou um estábulo num lugar digno para que o Filho de Deus pudesse nascer. Eu vou repetir, queridos catequistas, José foi criativo a tal ponto que transformou um estábulo num lugar digno para o nascimento do Filho de Deus. E olha quanta criatividade a gente tem que ter na catequese. O microfone aí que está dando microfonia aqui. Pessoal, desliguem os microfones, por favor. Vocês vejam a criatividade existe. Era pouquinho, já acabou. Nossa, a gente tem aqui, ela agarrou tudo. Eu achei que era bom mesmo. Não, vai lá. Gente, vamos desligar o microfone. Ainda bem que era Já não. Peguei falando, viu? pacotinho. Por favor. Vamos continuar? Já estou terminando. José teve essa criatividade. E nós, catequistas, muitas vezes, a gente quase não tem recurso na comunidade, mas a gente tem o dom da criatividade. Né? Vamos colocando a cabeça para funcionar. José, pai trabalhador. Né? E olha aí, 1º de maio. E o Papa vai dizer que Jesus, na carpintaria de São José, trabalhou com mãos humanas. Deus, na carpintaria de José, foi também trabalhador, também calejou as mãos. Eu me lembro, uns anos atrás, tinha uma música que a gente cantava na comunidade, tinha gente que dizia que era heresia, mas não é heresia, não. Porque a gente cantava que Deus calejou as mãos na carpintaria de José. Que coisa bonita, né, gente? E, finalmente, o Papa vai dizer que José é pai na sombra. A oração inicial, não sei se vocês perceberam, né? Dizia que José é uma árvore que não dá frutos, mas de sombra. Né? E quem sabe, assim, né, no dia quente, refrescante, a sombra de uma árvore, né? Cai na sombra. Para a gente encerrar, queridos catequistas, eu pedi que vocês passem a Bíblia aberta no Evangelho de Mateus. Para a gente encerrar, realmente, o Papa vai pôr em destaque os 4 sonhos de São José. Peguem rapidinho Mateus 1:20. Para não perder muito tempo, eu vou aqui ler rapidinho. Acompanhem aí na Bíblia de vocês, Mateus 1:20, com muita atenção. Enquanto eu pensava, apareceu um sonho, um anjo do Senhor. Primeiro sonho.
lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela que tu porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo aconteceu para se cumprir o que havia sido dito, para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Agora preste atenção onde o Papa chama a nossa atenção. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. Ao despertar do sono, José fez, né? José, um homem disposto, disponível, pronto para atender à vontade de Deus. Rapidinho, Mateus 2:13. Ouçam aí. O segundo sonho. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Prestem atenção no 14. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito. José sempre pronto a fazer a vontade de Deus, sobretudo para proteger a vida ameaçada. O terceiro sonho, Mateus 2,19. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ele levantou-se, tomou consigo o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Olha a prontidão desse homem. E finalmente o quarto sonho, Mateus 2:22. Quando, porém, soube que na Judeia reinava Arquelau, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Queridos catequistas, o que nós vamos pedir para Deus nesse ano de São José? Que nós tenhamos a mesma prontidão, a mesma disposição, a mesma disponibilidade que esse homem teve em fazer a vontade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Lembrem-se do testemunho da Abadias, segunda-feira, do testemunho do Júnior ontem. Né? Eu também estou passando um perrengue, mas o bonito é isso, né? Que nós peçamos a intercessão de São José, para que tenhamos sempre essa disposição em servir, em fazer a vontade de Deus. E quero encerrar a minha fala com essa bonita imagem de São José e dizer para vocês que nesses 4 sonhos que o Papa põe em destaque no documento, né? A gente chega à conclusão, alguém vai até dar risada aí do outro lado, né? A gente chega à conclusão que José não deu trabalho para Deus, mas Deus deu muito trabalho para São José. E São José sempre abraçou esse trabalho que Deus deu para ele com alegria, amor e disposição. Queridos catequistas, antes da tia Cris dar os avisos finais, né? Coloca a mão no teu coração e contempla um pouquinho essa imagem. Ontem o Júnior falava para nós do rosto da palavra e que nós, catequistas, precisamos ser o rosto do rosto da palavra. Queridos e amados catequistas, olha para o rosto de São José nessa imagem. São José também foi o rosto do rosto
da palavra. E nós vamos pedir a graça de que, percebendo a importância de São José no plano salvífico de Deus, a gente passe a enxergar também aqueles e aquelas que a sociedade não enxerga. O que eu acho tão bonito no Papa Francisco é isso. O Papa Francisco é capaz de enxergar aqueles que a sociedade descarta, que a sociedade não vê, e não vê muitas vezes porque não quer, não é? Que nós aprendamos a enxergar aqueles que o mundo não enxerga. E às vezes aquele catequizando mais humilde, aquela catequizada mais maltratada, né? Maltratada pela vida, às vezes até maltratada pelos próprios pais. A gente que vive aqui um pouco a realidade do Serra Negra, a gente sente isso um pouquinho na pele, sabe? Que nós peçamos ao Senhor, por intercessão de São José, que nós não queiramos holofotes, mas nós queiramos estar sempre prontos a fazer a vontade do Senhor e a enxergar aqueles e aquelas que o mundo não enxerga, mas como diz o Papa, Deus enxerga. E Deus enxergou José. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Muito obrigado pela paciência em me ouvir. Um abraço para todos vocês. E a tia Cris vai dar os avisos. A nossa semana continua amanhã, viu? De coração agradeço a todos vocês.